Eu sempre soube que havia uma lógica por trás do invisível. Uma estrutura, uma ordem, uma linguagem. Com o tempo, percebi que decretar não era só uma prática mística, mas uma ciência real, só que esquecida. E não falo de uma ciência de laboratório, com tubos de ensaio e gráficos frios. Falo de uma ciência vibracional energética, onde o verbo é o comando, e o campo quântico, a substância que obedece. A manifestação acontece quando se entende a fórmula. Intenção mais coerência mais vibração. Essa ciência não está nos livros escolares, mas está impressa nas tradições ancestrais, nos tempos antigos, nos ensinamentos que muitos chamam de esotéricos. Eu vi isso claramente em retiros, quando pessoas curavam dores crônicas, apenas ao mudar a frequência interior, com decretos sinceros. Não havia medicamento, só consciência em ação. A vibração do decreto alinhado tem mais impacto sobre a biologia do que muita gente imagina. O problema é que fomos ensinados a falar com o universo como se ele fosse um juiz, um chefe, um mestre distante. Mas o universo não entende súplica, ele entende vibração. Então, quando alguém diz, por favor, me ajude, mas vibra medo, o campo responde ao medo, não à frase. Foi duro reconhecer isso em mim. Em vários momentos, percebi que, embora minhas palavras fossem fortes, minha energia ainda estava presa na escassez. Comecei a fazer experimentos comigo mesmo. Em vez de apenas declarar, eu passava alguns minutos antes me alinhando. Respirava, acalmava o coração, lembrava quem eu era. Só então eu pronunciava, eu sou total abundância agora. E dava para sentir no ar a diferença. Era como se o ambiente ao redor se reorganizasse. E quando outros faziam o mesmo, os relatos vinham. Curas, reconciliações, promoções inesperadas. Isso não é coincidência. É ciência aplicada. Essa ciência espiritual esquecida só se revela para quem silencia o barulho e escuta de verdade. E quando esse silêncio é alcançado, algo ainda mais profundo acontece. É como se o verbo precisasse de um terreno fértil para realmente germinar. Durante muito tempo, eu vivi como se estivesse buscando algo fora. Procurava respostas em métodos, em gurus, em fórmulas. Mas foi só quando mergulhei profundamente em mim mesmo que percebi. Eu havia esquecido do trono. O trono interior, aquele espaço sagrado, onde não há dúvidas, onde tudo já é. E o mais irônico é que, enquanto eu vivia como um mendigo espiritual, pedindo migalhas de manifestação, esse trono sempre esteve aqui, intocado, esperando que eu lembrasse. Retomar o trono não é um ato de ego, é um ato de soberania espiritual. É lembrar que eu sou parte da fonte criadora, e não um espectador dela. Quando me posiciono como criador, as palavras que saem da minha boca ganham outra autoridade. Eu não falo mais como quem implora, falo como quem declara. E esse posicionamento interior é o que muda absolutamente tudo no campo. O decreto se torna uma extensão da minha divindade. O verbo criador só funciona quando existe congruência. Quando o que penso, sinto e digo estão dançando na mesma frequência. Essa é a verdadeira alquimia da manifestação. Não tem nada a ver com repetir frases vazias. Tem a ver com incorporar a verdade que estou afirmando. Mas foi só quando compreendi a diferença entre pedir e decretar que tudo se reorganizou numa escala completamente nova. Foi aí que percebi. Enquanto eu pedia, ainda duvidava, mas ao decretar, eu estava assumindo minha natureza divina. Houve um tempo em que eu pedia. Pedia cura, pedia abundância, pedia sinais. Mas com o tempo percebi que cada vez que eu pedia, eu confirmava para mim mesmo que ainda não tinha. E foi aí que a ficha caiu. O ato de pedir nascia de um estado de separação, de escassez, de um eu que acreditava estar longe da fonte. E tudo que a gente afirma com convicção emocional se torna real no campo quântico. Eu estava criando exatamente aquilo que queria evitar. A mudança veio quando eu parei de suplicar e comecei a decretar. Decretar é um movimento completamente diferente. É uma escolha feita a partir da certeza e não da dúvida. Eu não dizia mais,
Por favor, que eu seja saudável. Mas sim, eu sou saúde em manifestação. Não tinha mais um. Será que vai acontecer? Mas sim um. Isso já é. E isso não era só um jogo de palavras. Era um deslocamento completo da minha consciência para uma nova identidade. O decreto é uma afirmação vibracional. Quando eu decreto, não estou tentando convencer ninguém, nem me agarrando uma esperança. Eu estou simplesmente reconhecendo uma verdade que já existe em outro nível. O campo quântico responde à coerência, não à carência. Então, se eu vibrava como alguém em falta, mesmo com palavras bonitas, nada acontecia. Mas quando comecei a emanar a certeza, tudo começou a se alinhar com uma precisão quase assustadora. Eu me lembro de um exercício que fiz por semanas. Todas as manhãs, antes de qualquer outra coisa, eu declarava com o coração aberto frases como: eu sou prosperidade em forma viva. Eu sou a própria cura acontecendo agora. Não era sobre repetir, era sobre me tornar isso. Era sobre fazer as células do meu corpo sentirem o que minha mente afirmava. E quanto mais eu sentia, mais o universo respondia, com sinais, pessoas, oportunidades. Essa distinção entre pedir e decretar mudou tudo. E quando percebi o impacto que isso causava no meu campo, entendi que a chave estava em uma fé diferente, não cega, mas vibracional. Uma fé que eu não precisava forçar, porque já estava impressa no meu ser. Eu nunca acreditei que fé fosse simplesmente repetir que algo vai dar certo, enquanto se duvida por dentro. Isso, para mim, é fé cega. E eu precisei quebrar muita expectativa para entender que a verdadeira fé não vem da mente, mas da vibração. É algo que pulsa, que se reconhece, que se sente sem esforço. Quando eu me conecto com essa memória espiritual, esse saber antigo que mora no silêncio do ser, a fé não precisa mais ser fabricada. Ela simplesmente está lá, firme, silenciosa, inabalável. Essa fé vibracional é diferente de qualquer crença imposta. Não se trata de acreditar em um dogma, mas de acessar uma verdade que já vive dentro de mim. Em um dos retiros que conduzi, uma pessoa me disse: Joe, eu não consigo acreditar que vou me curar. Eu respondi: você não precisa acreditar. Só precisa sentir como seria se já estivesse curado. E naquele instante, os olhos dela se encheram de lágrimas. Aquilo era a fé vibracional despertando. Na memória espiritual, eu aprendi a confiar nesse sentimento que não grita, mas que sustenta. Ele não exige provas, porque sabe. E é essa frequência que imprime autoridade na voz. Quando eu falo a partir dela, a minha palavra vira uma extensão do Espírito. Não é só som, é um selo energético que comunica ao universo. Isso é real. E essa coerência entre mente, emoção e espírito se torna irresistível pro campo. Teve um momento em que percebi. Minha própria cura começou. Quando parei de tentar acreditar e comecei a simplesmente vibrar, como se já estivesse vivendo a cura. Eu acordava e respirava, como alguém que já tinha atravessado o processo. Não era sobre negar a realidade, era sobre sintonizar uma frequência mais elevada, que, aliás, sempre esteve disponível. E quanto mais eu me mantinha nessa vibração, mais os sintomas desapareciam, como se o corpo estivesse apenas esperando a autorização energética. Foi nesse ponto que compreendi. Decretar não exige esforço mental, exige lembrança. Lembrança de quem eu sou, do que vibro, do que trago como verdade interna. E quando essa lembrança se torna presença, o decreto vira ciência, não superstição. Uma ciência esquecida, mas que agora começa a ser resgatada. Eu sempre soube que havia uma lógica por trás do invisível, uma estrutura, uma ordem, uma linguagem. Com o tempo, percebi que decretar não era só uma prática mística, mas uma ciência real, só que esquecida. E não falo de uma ciência de laboratório, com tubo de ensaio e gráficos frios. Falo de uma ciência vibracional energética, onde o verbo é o comando, e o campo quântico, a substância que obedece. A manifestação acontece quando se entende a fórmula.
Intenção mais coerência mais vibração. Essa ciência não está nos livros escolares, mas está impressa nas tradições ancestrais, nos tempos antigos, nos ensinamentos que muitos chamam de esotéricos. Eu vi isso claramente em retiros, quando pessoas curavam dores crônicas, apenas a mudar a frequência interior, com decretos sinceros. Não havia medicamento, só consciência em ação. A vibração do decreto alinhado tem mais impacto sobre a biologia do que muita gente imagina. O problema é que fomos ensinados a falar com o universo como se ele fosse um juiz, um chefe, um mestre distante. Mas o universo não entende súplica, ele entende vibração. Então, quando alguém diz, por favor, me ajude, mas vibra medo, o campo responde ao medo, não há frase. Foi duro reconhecer isso em mim. Em vários momentos, percebi que, embora minhas palavras fossem fortes, minha energia ainda estava presa na escassez. Comecei a fazer experimentos comigo mesmo, em vez de apenas declarar. Eu passava alguns minutos antes me alinhando. Respirava, acalmava o coração, lembrava quem eu era. Só então eu pronunciava, eu sou total abundância agora. E dava para sentir no ar a diferença. Era como se o ambiente ao redor se reorganizasse. E quando outros faziam o mesmo, os relatos vinham. Curas, reconciliações, promoções inesperadas. Isso não é coincidência. É ciência aplicada. Essa ciência espiritual esquecida só se revela para quem silencia o barulho e escuta de verdade. E quando esse silêncio é alcançado, algo ainda mais profundo acontece. É como se o verbo precisasse de um terreno fértil para realmente germinar. Durante muito tempo, eu vivi como se estivesse buscando algo fora. Procurava respostas em métodos, em gurus, em fórmulas. Mas foi só quando mergulhei profundamente em mim mesmo que percebi. Eu havia esquecido do trono. O trono interior, aquele espaço sagrado, onde não há dúvidas, onde tudo já é. E o mais irônico é que, enquanto eu vivia como um mendigo espiritual, pedindo migalhas de manifestação, esse trono sempre esteve aqui, intocado, esperando que eu lembrasse. Retomar o trono não é um ato de ego, é um ato de soberania espiritual. É lembrar que eu sou parte da fonte criadora, e não um espectador dela. Quando me posiciono como criador, as palavras que saem da minha boca ganham outra autoridade. Eu não falo mais como quem implora, falo como quem declara. E esse posicionamento interior é o que muda absolutamente tudo no campo. O decreto se torna uma extensão da minha divindade. Eu vejo muitas pessoas caminhando, com uma coroa invisível caída. Elas esqueceram que têm poder, esqueceram que já carregam as chaves. E isso acontece porque o condicionamento do mundo ensina que somos pequenos, limitados, vítimas do acaso. Eu precisei me desfazer de cada camada dessa mentira para voltar ao meu centro. Cada decreto que eu fazia era um lembrete. Eu sou, eu posso, eu crio. E a realidade começava a responder, como se dissesse, finalmente você voltou. Um dos exercícios mais transformadores que incorporei foi sentar em silêncio, imaginar esse trono e declarar, de olhos fechados, eu governo minha realidade a partir da consciência elevada. Só isso, feito com presença, já me colocava numa outra vibração. E quando eu saía desse estado, as decisões que eu tomava já não vinham do medo ou da pressa. Vinham de uma confiança calma, de um saber tranquilo. Esse é o verdadeiro reinado, o domínio sobre si mesmo. Mas antes de sentar nesse trono com dignidade, eu precisei limpar o terreno, silenciar, curar, reverenciar o vazio. Porque o verbo só se transforma em raio, selo e espada quando encontra um templo limpo por dentro. Eu aprendi que o silêncio não é ausência de som, mas presença absoluta. Antes de qualquer decreto verdadeiro, eu preciso entrar nesse espaço, onde tudo se aquieta, porque se a mente está turbulenta, a palavra se perde. O silêncio é o solo fértil, onde a intenção enraiza. Eu me sento, respiro profundamente e deixo que o ruído interno se dissolva.
E nesse instante, algo mágico acontece. A palavra que vem depois carrega uma força diferente, como se tivesse atravessado um portal. Eu percebi que não adianta decretar com pressa, nem com ansiedade. Palavras lançadas de um lugar desordenado se tornam ruído, não comando. Foi só quando comecei a me preparar em silêncio, curando meus pensamentos sabotadores, que os decretos começaram a ecoar com potência. Eu precisava purificar as intenções, eliminar o eu quero isso para provar algo. E só então dizer, eu sou paz, se tornava real, porque eu havia limpado o campo antes de plantar. Fui entendendo que o silêncio era um aliado, não um intervalo. Era nesse espaço que as crenças limitantes vinham à tona, para serem transformadas. Às vezes eu passava minutos apenas observando os pensamentos, sem interferir. E então, depois que a mente esvaziava, a frase vinha, clara, forte, direta, e eu sentia, agora sim, estou pronto. A palavra tinha se tornado raio. Não era só som, era direção. Um código, uma intenção viva. Eu lembro de noites em que o silêncio era meu único mestre. Me deitava, desligava tudo, e só ouvia a respiração. E dali, uma presença surgia. Uma lembrança de quem eu era, além da história, além do nome. E nesse espaço, eu decretava com a alma inteira. E cada vez que fazia isso, parecia que o universo respondia com precisão milimétrica, como se estivesse esperando aquele momento de alinhamento para agir. Depois que esse ritual se tornou parte de mim, compreendi o poder da preparação. E com isso, passei a praticar o decreto como um ato sagrado, com clareza, intenção e espírito. Mas a prática não era apenas verbal. Envolvia postura, emoção e uma entrega total ao que viria a seguir. Toda noite, antes de dormir, eu criei um pequeno ritual. Nada complexo, nada místico no sentido tradicional. Apenas eu em silêncio, deitado ou sentado, respirando profundamente, me lembrando de quem eu sou. Eu deixava de lado eu deixava de lado os papéis do dia, os compromissos, as metas, e me reconectava com o ser que existe além de tudo isso. E era nesse espaço que eu praticava o decreto. Um ato simples, mas poderoso, afirmar a verdade da alma com clareza absoluta. Eu percebi que não adiantava decretar qualquer coisa, a qualquer hora. Era preciso presença. Era preciso estar ali, inteiro, como quem conversa com o universo e sabe que está sendo ouvido. Meus decretos variavam, mas sempre vinham de dentro. Eu sou puro amor em expansão. Eu sou o fluxo da abundância divina. Eu sou saúde em todas as células. E não era uma repetição mecânica. Eu sentia cada palavra tomando forma dentro de mim, como se estivesse escrevendo a realidade, na linguagem do invisível. A chave estava na coerência. Se eu decretasse algo, mas continuasse me comportando como quem duvida, nada acontecia. Então eu comecei a alinhar pequenas ações com aquilo que declarava. Se eu dizia, sou abundância, eu passava o dia agradecendo por tudo, até pelas coisas que antes eu ignorava. Se eu dizia, sou paz, eu evitava discussões desnecessárias. A prática não era apenas verbal, era um modo de viver, que acompanhava a vibração do decreto. Uma das coisas mais valiosas que ensinei e pratiquei foi transformar o decreto em um momento sagrado do dia, nem que fosse por 5 minutos. Luz baixa, olhos fechados, corpo relaxado. Não precisava de velas, nem de mantras complicados. Só a intenção limpa. Algumas vezes eu escrevia, outras apenas mentalizava. Mas o ponto era sempre o mesmo: gerar a vibração, porque é ela que transforma, é ela que abre o campo e movimenta a realidade. Foi assim que entendi que o decreto não é só uma frase bonita, é uma ferramenta de criação consciente. E quanto mais alinhado eu estava, mais rápida era a resposta. E foi justamente aí que percebi: quando o decreto nasce da alma, ele sintoniza com a ordem do cosmos. E é nesse cosmos que a verdadeira manifestação se desenrola. Quanto mais eu estudava o campo quântico,
mas eu via que tudo está em ordem. Mesmo quando a mente humana insiste em ver caos, o cosmos inteiro vibra em uma frequência de expansão, de organização, de criação contínua. E eu percebi que decretar, quando feito com presença, não era apenas um ato espiritual, era um alinhamento com essa dança cósmica, quando minha intenção vibrava na mesma frequência da verdade universal. Tudo começava a se mover, com uma fluidez surpreendente. Não tem como forçar esse alinhamento. Ele não se conquista na marrã, nem com repetições robóticas. Eu só consegui alcançá-lo quando soltei o controle, quando entrei em estado de receptividade. Nesses momentos, eu era parte do cosmos, não um indivíduo separado, mas uma extensão viva do todo. E quando eu falava a partir desse estado, minha voz carregava uma autoridade, que não era minha, mas do universo se expressando através de mim. Foi nesse ponto que comecei a perceber sincronicidades quase diárias, pessoas certas surgindo, portas se abrindo, ideias novas chegando como downloads. E tudo isso porque o decreto não era mais um desejo egóico, mas uma confirmação de algo que já existia no campo. Um dos decretos mais poderosos que fiz foi: eu sou parte consciente da ordem divina. E o efeito disso foi imediato. Era como se o universo dissesse: agora você entendeu como jogamos esse jogo? Eu gosto de usar a metáfora de uma orquestra. Se eu estou fora de ritmo, mesmo com a melhor intenção, o som que produzo é dissonante. Mas quando eu me afino com a batida do cosmos, que é amor, clareza, presença, minhas palavras se tornam música. E o campo responde como um maestro atento, não com resistência, mas com sincronia. E é isso que gera os chamados milagres, que na verdade são só respostas naturais, de uma realidade bem alinhada. Mas mesmo com todo esse alinhamento, ainda existe um detalhe que muitos esquecem, um segredo. Nem todo decreto funciona. E quando descobri isso, o assunto ganhou uma nova camada de profundidade. Nem todo decreto funciona. Essa foi uma das verdades mais duras que precisei encarar. Eu via pessoas repetindo afirmações com entusiasmo, mas sem resultado algum. E por muito tempo eu me perguntava: o que está faltando? Até que ficou claro. O universo não responde às palavras, responde à vibração que a sustenta. Decretar prosperidade enquanto se vibra a escassez é como tentar plantar sementes no concreto. Não germina. A frequência precisa ser coerente com a intenção. Eu mesmo já me peguei decretando com a boca e duvidando com o coração. Dizia: eu sou abundância. E minutos depois sentia medo de olhar minha conta bancária. Foi nesse ponto que percebi: a pureza interna é o que dá força ao decreto. Se dentro de mim há confusão, ressentimento ou resistência, o verbo não flui. Ele se perde. Então comecei a trabalhar o meu interior, com mais profundidade. Não só declarar, mas me limpar, curar as sombras, integrar. Existe uma diferença imensa entre decretar para convencer e decretar porque se tornou verdade. Quando a consciência está elevada, o decreto é quase silencioso, mas carrega uma potência avassaladora. É um sussurro que move montanhas. Eu só cheguei nesse ponto depois de muita prática interna, porque decretar é mais sobre quem eu me tornei do que sobre o que eu digo. O campo quântico não se impressiona com frases bonitas. Ele responde à coerência vibracional. Foi por isso que comecei a orientar as pessoas a fazerem uma checagem interna antes de qualquer decreto. Você realmente acredita no que está dizendo? Você sente isso no corpo? Se a resposta era não, voltávamos ao silêncio, à respiração, ao trabalho interno. Porque o segredo está aí. O decreto verdadeiro nasce do estado de ser, não do desejo mental. Ele não é uma tentativa. É uma extensão daquilo que eu já vibro como realidade. E quando esse nível é alcançado, não há mais ansiedade nem pressa. O decreto se torna natural, fluido, inevitável. E nesse ponto basta permitir, porque tudo que está alinhado já começa a chegar. E muitas vezes, em apenas 20 minutos, a mudança começa a se manifestar, de forma silenciosa, mas irreversível. E muitas vezes,
Em apenas 20 minutos, a mudança começa a se manifestar, de forma silenciosa, mas irreversível. Não com barulho, não com espetáculo, mas com uma precisão que só a inteligência do universo é capaz de orquestrar. Às vezes é uma mensagem inesperada, um convite que parece simples, um encontro casual, mas quando você olha de perto, percebe que era exatamente o que você precisava para dar o próximo passo. A sincronicidade não grita, ela sussurra. E é por isso que o silêncio é tão importante, porque só no silêncio a gente consegue ouvir o que o universo está tentando dizer. Essa é a dança da manifestação real. Um equilíbrio entre intenção clara e confiança plena, entre ação inspirada e rendimento vibracional. É quando você solta o controle, mas não desiste. Você não força, você permite. E nesse permitir, há uma inteligência maior operando por trás, trazendo exatamente o que você precisa, não o que o ego quer, porque o ego quer resultado, a alma quer alinhamento, e quando você está alinhado, o resultado é só consequência. Você nem precisa correr atrás. Ele chega, porque a realidade externa não é mais causa, é reflexo. O campo está sempre espelhando aquilo que você já vibra por dentro. E por isso, a prática do decreto não é um jogo de palavras, é um treinamento de frequência. É a arte de manter-se na vibração daquilo que você já é, mesmo antes de ver o resultado. É a fé vibracional, se tornando o estado natural. E quando isso acontece, você nem precisa mais convencer o universo. Você é o universo se reconhecendo em forma humana. No final de tudo, o que transforma não é a palavra, é o estado de presença que a sustenta. É a consciência por trás de cada som, de cada intenção, de cada escolha. Foi isso que eu precisei aprender e reaprender várias vezes, porque não é sobre dominar uma técnica, é sobre lembrar quem eu sou. Sempre que o mundo tenta me fazer esquecer, lembrar que o verdadeiro poder não está em controlar o externo, mas em habitar o interno com inteireza. Não é sobre mudar tudo lá fora, é sobre mudar a vibração com que eu me coloco diante da vida. E aí sim, a vida muda, porque a realidade nada mais é do que um espelho do meu estado de ser. E quando esse estado é coerente, conectado, alinhado, o universo responde, não por mágica, mas por afinidade vibracional. Por isso, hoje, antes de qualquer decreto, eu volto ao silêncio, respiro, me alinho, e só então deixo que a palavra venha, não da mente apressada, mas da alma serena, porque uma única frase, dita do lugar certo, vale mais do que 1000 repetições sem presença. Eu sou. Essa talvez seja a afirmação mais poderosa que existe, porque tudo que vem depois de eu sou se torna o alicerce da minha realidade. Então eu escolho com cuidado e declaro com intenção, não como quem súplica, mas como quem se lembra, lembra do trono, lembra da origem, lembra da fonte. E é nesse espaço de profunda presença e consciência que o decreto deixa de ser um desejo e se torna verdade viva.